Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Hoje, os grandes entrevistados somos nós mesmos. Nós, os queridos especiais, que toda vez a gente fala, os queridos especiais entrevistados somos nós mesmos que vamos aqui conversar sobre alguns temas relevantes, que a gente também gosta, de vez em quando, de fazer algumas reflexões importantes que consideramos que sejam importantes, né, no mundo que nós vivemos, relativas à questão da espiritualidade, né? Hoje é E, mais crítica que diálogo, né? é, não, mas vamos também Ah, falar de não, algumas coisas positivas, né? Mas é que sempre a gente tem um viés crítico, né, para não nos perdermos, né? Porque assim, a espiritualidade, ou seja, as religiões, a espiritualidade, é como se fosse uma corda muito bamba, né? Muito fácil de você cair para um lado negativo, de fanatismo, de patologia, de opressão, né? Enfim, várias coisas que a gente já tem falado aqui, né? Então, é preciso um equilíbrio e uma sutileza muito grande para a gente ter uma espiritualidade saudável, né? Então, o Harold Koenig, que é um estudioso, pesquisador norte-americano, escreveu um calhamaço de 1000 páginas, né, sobre religião e saúde e religião, né? E ele fala sobre a espiritualidade que é saudável, que é positiva, e sobre a espiritualidade que é negativa, né? Então, ele tem alguns critérios. O Erich Fromm, que é um outro autor que eu gosto muito, né? Que ele era, assim, digamos, um ateu religioso, podemos dizer isso, porque ele guardou a tradição do judaísmo, mas ele não se comprometia mais com alguma forma de deísmo, mas ele tem algumas análises sobre fé que são muito pertinentes, né? Dizendo sobre a fé racional, a fé equilibrada e a fé irracional fanática, né? E que é também aquilo da espiritualidade saudável ou não saudável, né? O Kardec, né, que é a nossa referência aqui para nós dois que somos espíritas, também fala de fé raciocinada, também analisa o fanatismo, ele teve essa preocupação também, né, de delimitar essas coisas. Então, é importante, nesse momento, a gente falar sobre isso, né? E para falar sobre isso, a gente também tem que analisar a psicologia humana, né? As nossas emoções, as nossas vulnerabilidades, as nossas fragilidades, que são as que, muitas vezes, nos levam a esta corda bamba de uma espiritualidade não muito saudável, né? Então, essa é uma questão que também precisa ser tratada. eu estava lendo um texto do José Clóvis de Azevedo, já antiguinho até, tem alguns de 2020, eu acho, que ele é professor da USP, faz núcleo de pesquisa de política e tal. E ele estava falando sobre o governo Bolsonaro, mas ele está, obviamente, tentando trazer a questão do fanatismo, da visão fanática, né, como uma chave de análise também para essa questão. E aí ele cita no texto dele o caso do João de Deus, né? Então tem lá uma pessoa que ele cita lá, que foi uma pessoa que estudou, Rita Almeida, que fez um trabalho sobre analisando o caso do João de Deus, e ele pega dois elementos que ela cita, que é essa coisa que você falou do Erich Fromm, né, do medo à liberdade, que as pessoas entregam a liberdade delas para um líder carismático por causa das inseguranças que elas têm, né? Inseguranças em relação a si mesmas, né? Uhum. E aí elas entregam essa liberdade por achar que a segurança de alguém de fora é uma coisa mais sólida, mais garantida, né? E também ele cita o livro A Servidão Voluntária, do Etienne de La Boétie, porque Muito que bom é esse livro. do século XVI, esse livro, né? Que é assim, é um estudo sobre por que as pessoas entregam a sua liberdade também. Na verdade, é o mesmo tema, né? Mas só que muito antes do Erich Fromm e tal. Por que as pessoas entregam a sua vida para um líder, né?
E aí ela vai usar essas chaves para analisar o caso de João de Deus, que sem dúvida tinha esses elementos ali, né? Claro, obviamente que existe a questão do desespero das pessoas, as pessoas doentes, né? Você tem essa fragilidade, né? Então você tem pessoas fragilizadas que entregam, isso é um dos elementos, a fragilidade do momento, né? Do contexto que as pessoas estão vivendo. E aí faz com que elas se entreguem para esse impulso de não acreditar em si e jogar a crença em alguém, né, num líder. Mas não é só isso, né? Eu acho que tem outros elementos também quer dizer, esse é um dos elementos fundamentais que levam ao misticismo, à religião, à espiritualidade para esse lado negativo, né? Mas tem outros, né? A respeito deste aspecto aí, a gente já poderia estabelecer um critério interessante e importante, que a espiritualidade saudável empodera o ser humano. Todos os seres humanos, não alguns privilegiados, né? Exato. Todos os seres humanos. Por exemplo, a ideia de que Jesus dizia, o reino de Deus está dentro de vós, vós sois Deus, a ideia do budismo, que nós todos somos seres búdicos, que podemos nos tornar iluminados, né? Enfim, Sócrates, que dizia que todos nós temos uma divindade interna. Então, isto já é uma característica do que é a espiritualidade saudável. Por quê? Porque na medida em que nós nos reconhecemos como seres capazes como seres que podemos nos conectar com uma divindade amorosa, acolhedora, porque ela está dentro de nós, está em todas as coisas, etc. Então, nós não vamos buscar fora de nós os recursos, mas dentro de nós, né? A espiritualidade saudável é aquela que nos confere recursos internos para a superação das nossas fragilidades. Isso não quer dizer que a gente não vá prescindir do apoio do próximo, das pessoas amorosas ou dos líderes religiosos, o que for, né? Do quem for. A gente pode se apoiar de um psicólogo, de um médico, a gente pode se apoiar em todos os seres humanos possíveis, né? Porém, nós temos o nosso recurso interno desenvolvido, nós não estamos desprovidos desse recurso. Então, nós temos a nossa força interna. Se nós nos conectarmos, por isso que dizia lá Sócrates, homem, conhece-te a ti mesmo, porque exatamente quando a gente se encontra e tem o eixo, é que a gente não se desmancha, né, diante do outro que quer nos oprimir, né? Uhum. Então, a espiritualidade saudável, ela não compactua com a opressão de ninguém com ninguém, contra ninguém, né? É essa a primeira questão. Mas tem aí também, eu acho que aí cabe entrar uma outra, porque você está colocando um antídoto, né? Então, diante de um guru, por exemplo, que não está te ajudando a ter autonomia, está alimentando a sua dependência em relação a ele, isso claramente não é uma espiritualidade saudável, né? Sim. Mas existe, ao mesmo tempo, um discurso que está muito ligado à questão de autoajuda hoje, então assim, o seu pensamento pode tudo, você tem que se empoderar, porque... Essa é a espiritualidade light, né? Mas é uma espiritualidade do individualismo, né? Que, assim, é o indivíduo contra o mundo. Então, você vai ter prosperidade, você vai ter, se você acreditar que você é capaz, ou você, sei lá. Então, por exemplo, tem desde essa coisa mais simples de autoajuda, dessa coisa, sei lá, 10 passos para você, sei lá, se Atingir o conectar com a sucesso. sua essência búdica, sei lá, pode ser uma coisa dessas. Ou então, pessoas que usam isso de forma mais elaborada. Então, por exemplo, esse cara sumiu, mas ainda tem muitos vídeos dele, o pessoal assiste ainda. Ele teve uma ascensão aí há uns, sei lá, 5, 6 anos atrás, depois desapareceu, mas o discurso dele ainda persiste, que é o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, e ele tinha um discurso do tipo, assim, de exaltação do masculino, né? Então, de falar, os homens hoje estão muito afeminados, isso explica a decadência da sociedade ocidental, os homens precisam se reconectar com seus arquétipos
de herói, não sei o quê. Então, e aí esse tipo de discurso foi comprado por esse pessoal que é incel, que é, sabe, esse pessoal de extrema direita, que é totalmente frustrado na sua masculinidade ou na sua sexualidade, ou sei lá. E é isso, é um discurso de que as mulheres têm que ser submissas aos homens e tudo mais. Porque outra característica suspeita do que não é saudável é quando existe desigualdade entre as pessoas, né? Exato. Quando há discursos de superioridade, de submissão e de ódio a determinados grupos ou facções. Agora, a primeira questão que você levantou, muito bem posta, que é da espiritualidade da autoajuda, o que acontece nessa corrente? Acontece que há uma negação da dor, né? Há uma negação da fragilidade humana. Quer dizer, nós somos divinos, temos recursos internos, mas somos humanos, né? Temos nossas dores, nossas hesitações, etc. Então, não é uma mágica, estou divina, estou búdica, estou crística, e pronto, já não estou sofrendo mais nada. Não, não é assim. Até Jesus, no horto, sentiu a dor ali, falou, pai, porque me abandona, afasta de mim esse cálice, depois na cruz falou, pai, porque me abandonaste, quer dizer, então veja, o humano tem fragilidades, tem vulnerabilidades, e faz parte da nossa humanidade reconhecer isto, né? E assumir e olhar para isso, porque se nós não olharmos, a gente está botando para debaixo do tapete, né? É que nem aquele que a gente já falei sobre isso algumas vezes, né? É que como os espíritas, por exemplo, que falam que porque acreditam na vida após a morte não tem luto. Como não tem luto? Luto é uma coisa humana, né? É óbvio que todos nós temos luto, todos nós nos abalamos diante de uma notícia ruim. É óbvio, isso é humano e não dá para botar isso para debaixo do tapete. Então, quando nós sentimos esta vulnerabilidade humana, né? Nós temos que, sim, acolher, admitir para nós mesmos, admitir para os outros, né? E aí, sim, lidar com os recursos que nós temos dentro de nós e com o apoio das pessoas que podem nos apoiar, para nós nos confortarmos e, enfim, vencermos as questões que nos afligem. Porém, a gente não pode deixar de reconhecer. Nesse discurso de espiritualidade light, da autoajuda, é mágico. Você pensou positivo, pronto, acabou o câncer. Não, não é. Não é. Infelizmente, não é. Né? Você vai ter que fazer operação, quimioterapia, tal. Aí sim, você vai poder ser ajudado nessa trajetória com a prece, com a meditação, com a oração, com o apoio espiritual, seja de quem for, dos santos, dos orixás, dos espíritos, do que for. Mas você tem que atravessar. A dor faz parte, né, do processo humano, né? Então, digamos, essa espiritualidade light, ela faz parte de uma concepção contemporânea que quer disfarçar a dor, que quer fazer essa fachada constante de felicidade de Facebook e Instagram, né? Está todo mundo sempre feliz, bem. Não, não está. Não está porque nós fazemos parte. E esse mundo é profundamente de profundos sofrimentos, né? Não, mas então, o que você está falando, quer dizer, que você falou desde o começo e agora, quer dizer, então a espiritualidade saudável seria uma espiritualidade assim, que você precisa ter consciência e colocar para fora suas fragilidades sem se entregar a um guru que vai dar conta delas. E, ao mesmo tempo, você precisa encontrar forças e recursos dentro de você mesmo sem se sentir superior ou ver nisso uma evolução que te coloca além dos outros mortais que estão ao seu lado. Portanto, é exatamente aquela corda, aquela linha assim, bem tênue, difícil de trilhar, porque é muito fácil você cair por fragilidade de um lado e por soberba do outro. E aí, assim, e essas coisas, quer dizer, tanto a fragilidade e a soberba, que são coisas emocionais, elas não são racionais, né? Elas são, esses sentimentos, essas emoções, elas são usadas por figuras aí que sabem, né, manipular para exatamente manipular as massas, quer dizer, tanto um discurso
de empoderamento, de individualidade, de empreendedor, assim, sabe? Quanto um discurso de eu estou aqui para curar todos vocês, porque vocês são caídos, porque vocês são pecadores e tal. Esses dois discursos são manipuladores. Eu quero lembrar de Jesus e de Buda, né? Essas duas referências, grandes referências do Ocidente e do Oriente, porque Jesus, que curava as pessoas, quando curava, né? Dizia, vai e tua fé te salvou. Então, o que acontece? Ele estava tendo uma atitude de compaixão, de ajuda espiritual, mas atribuía à pessoa a força da cura, mas ali havia um ato de amor, né? Havia um ato de amor. Ao mesmo tempo, Buda também, né, que tinha compaixão por todos os seres viventes, não só os humanos, né? E ele também, né, dentro da ideia budista, todos nós podemos nos tornar iluminados, né? Através da meditação, de seguir uma ética, que ele também propõe, a ética da compaixão, etc. Então, vejam, essas duas grandes referências, eu acho muito interessantes de serem citadas, porque, né, são duas grandes referências que foram grandes mestres, grandes líderes, grandes espíritos, e não usaram de dominação, não usaram de opressão, né? E entregaram aos seus seguidores digamos, a capacidade de se iluminarem, né? De se santificarem, de se iluminarem. Acontece que depois surgiram, né, outros abusadores, né? Dentro de todas as religiões há abusadores, né? Há os grandes líderes. Inclusive do budismo e do cristianismo, né? Exato. Que foram criados a partir dessas duas experiências, mas que foram deturpadas. Tremendamente, tremendamente, né? Então, por exemplo, no livro do Erich Fromm, que é O Medo à Liberdade, que eu sempre costumo dizer que é um dos melhores livros que eu li na vida, né? Foi transformador para mim. Ele é muito perspicaz em ele vai estudar as origens do nazismo, e ele entende que as origens do nazismo está numa certa concepção de ser humano de Calvino, né? E também de Lutero, mais de Calvino do que de Lutero, mas também de Lutero. Por quê? Porque na medida em que Calvino coloca uma concepção de ser humano totalmente negativa, como um pecador caído, que não tem salvação, a não ser por uma intervenção da graça divina, não pode fazer esforço nenhum para se salvar, né? E só alguns poucos serão salvos. Aí se estabelece primeiro uma desigualdade essencial no ser humano e uma depreciação do ser humano profundamente enraigada, né? E que depois o Erich Fromm vai dizer, isso estava arraigado no povo, né? Que depois vai seguir um líder salvacionista, né? Porque eu não valho nada, eu sou um pecador, né? Essa ideia muito depreciativa do ser humano, que é uma ideia que está arraigada no cristianismo, mas que ela não é só a única ideia do cristianismo. O cristianismo também tem a ideia, que é a que Jesus colocou, do vós sois deuses, o reino de Deus está dentro da vós, podeis fazer tudo o que eu faço mais um pouco, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, etc. Jesus deu esta mensagem. Mas, a partir de Paulo, de Agostinho e etc., a mensagem foi outra, né? Nós somos pecadores, nós precisamos de um salvador, etc. e tal. Então, isso ficou muito marcado, né? E é isso que ainda alimenta essa baixa autoestima das pessoas. Fora a educação, né? A educação que desempodera as pessoas, né? A educação ela é opressora, o modo de educar até hoje é um cala-boca, ficar quieto, é obediência, passividade. Então, tudo isso faz com que as pessoas não confiem em si mesmas, não tenham espírito crítico e possam se entregar a qualquer pseudo-liderança política, religiosa, né, filosófica, o que for, né? Tinha uma outra também reportagem que eu li na revista Jacobin, que é uma revista de esquerda, marxista e tal. Eles estavam falando é uma entrevista com um cara que escreveu um livro que chama Hitler's Monsters,
Os Monstros de Hitler. Então, ele está fazendo uma análise sobre a relação entre misticismo e o nazismo. E aí ele fala ali algumas coisas que tem a ver com o que você está citando, que assim a parte considerável dos protestantes votavam no Partido Nazista, eram adeptos dessas ideias, mas os cristãos, os católicos, no caso, nem tanto, né? Eram menos católicos que apoiavam essa ideia. E Se quanto bem que mais conta, tem aí algumas narrativas que parece que o Papa abrigou os nazistas daquela época, né? não, Não sei. mas assim, dentro da Alemanha, daquela Ah, Alemanha, sim. quer dizer, a maior parte dos apoiadores era protestante, a maior parte dos apoiadores também era das áreas rurais, né? Uhum. Que estão mais ligados a essa depreciação do ser humano, da visão protestante e de um misticismo ah, Mágico. da tradição, né? Mágico e tal. Então, o pessoal urbano, que era trabalhador de fábrica, tal, eles não achavam tão interessante essa ideia, mas o pessoal que era rural, que era mais ligado à tradição, achava, né? Então, é interessante que tem paralelos com o Brasil de 2022, né? Porque, de fato, é isso, quer dizer, esse pensamento muito depreciante do ser humano, ele leva a soluções mágicas, porque aí, para você poder superar essa depreciação, ou você abandona a religião, né, e abraça o niilismo e fala, então, a vida nada tem sentido mesmo, a gente tem que assumir que não tem sentido e tudo bem, ou que seria o Freud, ou Nietzsche. o Nietzsche, ou Lacan, ou esse tipo de pensamento, ou então você abraça o pensamento mágico totalmente. Então, eu ponho aquele adesivo no carro, propriedade de Jesus, que não faz sentido, mas é um pensamento mágico. Assim, você começa a concretizar magicamente as coisas do seu dia a dia a partir desse raciocínio. E aí você é uma pessoa que está muito mais aberta a comprar narrativas mágicas, né? Então, porque chegou o nosso Messias, por exemplo, não é uma metáfora, infelizmente, poderia, né, seria melhor se fosse uma metáfora, mas não é uma metáfora atualmente no Brasil. O nosso Messias que vai salvar o país. E a pessoa compra, ela não enxerga mais nada. Aquilo passa a ser uma coisa, tem uma força esse discurso, que por causa toda essa construção, é uma construção, né? É. E nessa construção é importante dizer, porque aí nesse artigo que você citou, que eu também li, mostra, né, que o quanto que os nazistas estavam envolvidos com pensamentos esotéricos, mágicos, etc. Então, né? O próprio Hitler, né? Eu já tinha lido Sim. bastante sobre isso, né? E assim, como é que a gente vai distinguir, né? Isso que nós estamos tentando contornar aqui, né? Porque, claro, o artigo aí escrito por um marxista, ele coloca tudo no mesmo saco. É tudo ruim, o marxismo, só o Homeopatia, marxismo salva. espiritismo para a psicologia, exato. Espiritismo para a psicologia, homeopatia, antroposofia, bruxaria, tudo. Aí teorias realmente arianas, racistas, Delirantes, ele teoria do coloca tudo no mesmo gelo, saco. não sei o quê. Tudo, exato. Tudo no mesmo saco. Porque, lógico, também o marxista também, às vezes, tem uma visão fanática, né, de considerar tudo desqualificado. Né? Mas como que a gente distingue? Né? Quer dizer, por exemplo, uma teoria espiritualista, tal, saudável, de uma... Então, vejam, a primeira coisa que fica muito clara, né? Aquilo que é saudável não demoniza ninguém. Né? A primeira suspeita que você tem que levantar quando você vê é quando alguém é demonizado. Sejam as mulheres que são bruxas, como na Inquisição, católica e protestante, sejam os judeus que são né, como no nazismo, seja quem for. Aliás, os judeus foram demonizados pela Igreja Católica durante o tempo todo. Aliás, o Lutero também demonizou os judeus. Não, continuam sendo, né? Porque não acabou. O antissemitismo, por exemplo, hoje é fato constatado historicamente
que até o Hitler citou Lutero, infelizmente, eu gosto muito de Lutero, admiro Lutero, mas infelizmente o Hitler cita Lutero, como apoiando-se nas palavras de Lutero, que demonizava os judeus. Então, qualquer ideia que demoniza o outro e que cria monstros, demônios fantasmagóricos, que aterrorizam as pessoas, né? Então, esta não é uma espiritualidade saudável. A espiritualidade saudável não é baseada nem no medo, nem no ódio, né? Nem da demonização de quem quer que seja. Até não é também baseada numa concepção de Deus opressor, né? Porque aí também é isso que, por exemplo, o Harald König fala nos estudos dele, né? Que é o pesquisador norte-americano sobre religião e saúde, né? Ele fala que uma das características do que é saudável é quando Deus, ou os espíritos, ou os guias, ou quem quer que seja, são vistos como acolhedores, amorosos, amistosos, né? E não é saudável quando Deus é visto como justiceiro, duro, punitivo, opressor, né? Porque isso causa medo, isso causa culpa. Então, é essa questão, né? É essa questão. E aí tem aqueles intermediários, supostos intermediários, entre este Deus punitivista e os seres humanos vulneráveis, que aí vão se arvorar nos punidores, né? Naqueles que vão exercer a punição divina. Exatamente. Né? Eles vão fazer aqui na Terra a punição divina. Como se, então, eu vejo as pessoas vão atrás desse pessoalzinho aí. Mas eu acho uma outra coisa que é, a partir disso que você estava falando, que eu acho que é interessante também trazer para nosso público espírita aqui, porque, obviamente, não estamos isentos de nenhuma dessas coisas, né? Ah, não, sempre digo, sempre falamos. Então, eu acho crítica que é para todos. Para todos, porque, veja, existe na história do espiritismo brasileiro uma relação muito, assim, unha e carne, né, como se dizia antigamente, me dizia minha avó, né, essa metáfora é ótima, é uma relação de unha e carne entre os militares e o espiritismo institucional brasileiro. Muitos dos espíritas que foram figuras centrais da formação das instituições espíritas no Brasil eram e são, inclusive, ainda são, ligados aos militares, né? São militares, claro que o fato deles serem militares, eles terem se formado dentro de um determinado tipo de pensamento, hoje está, digamos assim, mais claro, né? Porque a gente está convivendo politicamente com esse assunto dos militares o tempo todo. Mas sempre foi uma coisa meio obscura, né? Na história do Brasil. E, claro, existem estudiosos que estudaram, né, o pensamento dos militares ao longo da história. E, assim, não precisa estudar muito, mas seria interessante estudar. Eu acho que é uma coisa que valeria a pena fazer uma pesquisa sobre isso. Qual a influência do pensamento dos militares na construção do pensamento espírita do Brasil? Mas o pensamento militar ele está ligado a uma questão de guerra. Veja, faz sentido, né? Então, a guerra é de uma pessoa que está certa contra uma pessoa que está errada, do bem contra o mal. Ou entre o bem e o mal, né? Entre a luz e as trevas. A luz, né? E as trevas. Então, quando você define as coisas a partir desses parâmetros, você está demonizando o outro. Ou seja, essa espiritualidade que vê as coisas a partir desse prisma, ela é uma espiritualidade ruim, que faz mal. Então, tudo que for alimentar essa narrativa, seja livros de delirantes, de Robson Pinheiro, assim, porque o Partido das Trevas, e não sei o quê, que é bem literal, até coisas menos óbvias, mas que ainda falem de um Deus punitivista ou de um vale dos suicidas, que assim são pecadores terríveis, ou que é mais uma coisa mais do Chico, do André Luiz e tal, essas coisas são problemáticas, né? Porque elas não são uma espiritualidade saudável, não entendem o ser humano como iguais que estão ali. E como estão num processo de amadurecimento, Exato. né?
e que a luz e a sombra está dentro de todos nós, né? Ninguém personifica no planeta Terra, ninguém personifica as trevas e ninguém personifica a luz. Porque quando a gente divide as pessoas assim, a gente é aprisionada por aqueles que se julgam os detentores da luz, né? E passa a demonizar aqueles que são considerados os das trevas. Ninguém, né? Então, nesse sentido, por exemplo, às vezes o pensamento marxista também é binário, também é maniqueísta, assim, né? E, por exemplo, você considerar que sempre um burguês é do mal, não é verdade, né? Não é verdade, né? Então, quer dizer, esse tipo de simplificação da realidade, né? A realidade não é simples, a realidade é complexa, a realidade é cheia de nuances, né? E por isso que ela não pode ser tratada de maneira fanática, irracional, né? Sem ponderações, sem matizes, né? E o que está acontecendo no mundo contemporâneo é que, por conta também das redes sociais, que são discursos rápidos, sem profundidade, né? Acaba-se assim, tornando-se um discurso generalista, né, em todos os sentidos, né, em todos os sentidos, em que você não tem mais ponderações, você não tem mais, digamos, não tem análise. nuance, não tem nuance. Não tem nuance. É ou não é? Só Ou tem essas você duas é opções. do mal absoluto, ou você... Então, eu tenho que fazer adesões emocionais, e não posso mais debater ideias com profundidade, com ponderações, né? Porque, e assim, ou tem que aderir a determinadas cartilhas de um lado ou de outro, né? E também uma pressão por você, porque as pessoas mais jovens, obviamente, mas que estão online o tempo todo, de ter que se posicionar sobre tudo que acontece. Então, acontece uma coisa, você é a favor ou contra? Veja, não é assim, porque depois de 2 minutos vai acontecer outra coisa que vai desmentir aquela primeira coisa, e você já se posicionou, aí você vai ter que se retratar. E, gente, é uma loucura, não dá para viver desse jeito. Mas as pessoas estão vivendo desse jeito. Um exemplo claro e objetivo desse assunto, desse que nós estamos falando, é a questão da guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, então, por exemplo, teve uma ala da esquerda que ficou radicalmente a favor do Putin, né? E outras alas, né, de direita, ou meio esquerda, ou centro, né, que ficaram radicalmente a favor da Ucrânia, né? Ou seja, as coisas têm nuances, né? Tem história, né? Você tem que analisar tudo, né? Então, por exemplo, uma pessoa de esquerda ser totalmente a favor do Putin é uma irracionalidade total, porque o Putin nem de esquerda é, né? Ele é um czar, né? Por exemplo, né? Ele é um czar, né? E a Ucrânia também lá tem... Agora, por exemplo, o fato da invasão é um fato, uma agressão que tem que ser condenada. Agora, isso não quer dizer que a gente vai... Agora, a gente não quer dizer que a gente vai ser a favor do governo de direita ou opressor da Ucrânia. Enfim, então, sabe, tem que ter essas ponderações, essas análises mais complexas, né? Você não precisa ser a favor ou contra, é isso que é o ponto. Não é para de um ser lado e ao outro e tal, não sei o quê, né? Essa é uma mentalidade complicada. Mas eu queria trazer a sardinha para a nossa brasa, aproveitando as metáforas antigas que eu estou usando hoje bastante. Você tá com síndrome de avó hoje. Acho que eu estou. Porque eu acho que tem um ponto aí que ajuda a gente a fazer essa análise crítica mais profunda e mais minuciosa, e entender as coisas com a sua complexidade e tal, que é a visão educacional. Porque, então, isso é um ponto essencial. Porque quando você entende o ser humano como um ser que está num processo de educação, de autoeducação, mas de educação, né, coletiva também. De maturação, né? E você começa a estudar o desenvolvimento infantil, você começa a estudar os pensadores que pensaram a educação, Rousseau, por exemplo, que via o ser humano de forma positiva, né? Isso mostra que assim que é possível, a partir dessa compreensão sobre o desenvolvimento humano, de como se dá o desenvolvimento humano, não, a gente está falando aqui, obviamente, de aspectos não só físicos, né?
está falando de aspectos Psíquico. espirituais, mas também, se a gente for olhar só para o físico e o psíquico, o ser humano como um ser de possibilidades positivas, né? Isso. E isso limpa essas coisas negativas que levam para uma espiritualidade ruim, né? Mas assim, a gente, você que obviamente está muito mais tempo que eu, mas que a gente que defende a ideia de uma pedagogia dentro de uma visão espírita, as pessoas não entendem o que a gente está propondo. Veja, é isso, é você olhar o ser humano, apesar de todas as questões, de forma completamente positiva. Aquilo é um ser de possibilidades. Otimista, exato, exatamente. Isso leva a uma espiritualidade positiva, né? É isso. Exato, exato. É a questão de entender que nós estamos num processo, né? Mas Paulo Freire falava um pouco isso, né? Também ele falava dessa perfectibilidade humana, desse processo permanente que nós estamos, né? Todos os educadores têm essa visão. Acontece que os educadores não são considerados socialmente, né? Exato. São muito menos considerados do que os filósofos, por exemplo, ou os religiosos, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Qual é, por exemplo, o peso que se dá a um Pestalozzi e a um Kant, que viveram na mesma época, estou falando em termos de... Né? Então, quer dizer, a um Comênius e a um Descartes, né? Muito mais peso se dá ao filósofo, né? Qual é o peso que se dá entre o Paulo Freire e qualquer outro pensador? Então, é isso, né? E esse também é um peso que não se dá a Kardec, porque ele ter sido um educador, né? E eu lembro de Jesus que ele só aceitava o título de mestre. Então, ele era um educador, né? Porque a educação é um setor desprezado do setor humano, da vida humana, né? No mundo, por isso que a coisa não melhora, né? Porque se nós investíssemos na educação de todos, né, de todas, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos velhos, né, nós estaríamos num mundo muito melhor. A educação é entendida como um processo de maturação psíquica, De todos desenvolvimento os de talentos, aspectos. potencialidades, e, enfim, né, de iluminação, enfim, né? Não educação de instrução cognitiva em Para que o pode mercado de estar ligado. trabalho. Ou uma educação que pode até ser uma forma de manipulação, né? Porque a educação Sim. é uma forma de manipulação. Nós tivemos uma educação nazista, por exemplo, né? Existe. Esse artigo fala sobre isso, né? Como é que Uhum. chama? Do Jacobini, é isso? Jacobin, a revista Jacobin. Jacobini. A gente vai deixar, Exato. aliás, os links dessas 3 matérias aí na descrição do vídeo para vocês se quiserem ler e saber mais. Então, nós já estamos chegando ao fim da nossa conversa de hoje, e eu queria ler um poema, que eu gosto de ler poemas, sempre. E assim, uma das coisas, né, que a gente, que a espiritualidade positiva faz, né, é quando você transforma as suas dores, as suas questões, né, em arte, em oração, em prece, quando você ressignifica, né, você ressignifica, encontrando um sentido existencial naquilo que está te aborrecendo, te ferindo, te fazendo doer, né? Então, essa é uma das questões que então, as nossas fragilidades são transformadoras, as nossas questões são transformadoras. Aliás, nós já trouxemos aqui, né, o Júlio Pérez, que é um psicólogo que estuda a questão, especialista em traumas, né? E ele trabalha a questão do trauma, e uma coisa muito interessante que ele coloca das pessoas que ele já tratou e que ele tem livros sobre isso e tal, é muito interessante o seguinte dado: as pessoas que passaram por grandes traumas, né, coisas violentas às vezes, e que, enfim, marcaram, que vão procurar uma terapia e às vezes uma espiritualidade para ressignificar, etc., quando elas são indagadas se elas gostariam de não ter passado por aquilo, elas dizem que não, que elas gostariam de ter sim, porque aquilo mudou radicalmente a vida delas, né? Então, esta ideia de incorporar
a dor, o sofrimento como algo natural, que tem que ser encarado, que tem que ser trabalhado, porque também isso nos amadurece, é uma coisa que é muito importante, porque aí você não cai na fragilidade desesperada, né, que vai procurar um guru, uma cura a qualquer custo, nem que seja introduzindo chips extraterrestres no cérebro, qualquer coisa assim, né? Ou você também não vai cair naquela espiritualidade lá, não, eu pensei e me curei. Não, não é por aí. Então, exatamente, é você assumir, né, aquilo que você está vivendo e, sim, trabalhar. Então, eu vou ler uma pessoa, uma pessoa não, uma poesia, olha só, vou ler uma poesia que chama-se Toma Rumo, né? Entrega-te e vai, agarra-te à crina do vento e em puro contentamento sorve a vida que se esvai. Não te prendas nem te percas, sê o que és, quanto queiras, sem te fincares nas beiras das vaidades sorrateiras. Brilha e deixa brilhar, ama e deixa-te amar. Explode os talentos teus e em ti mesmo acharás Deus. Então, aí uma mensagem, você está no meu livro, Luas Vermelhas, eu sempre gosto de fazer uma propagandinha, porque livros de poesia não vendem, viu? Eu só dou de presente. Acaba só dando de presente. Então, ficamos por hoje. Um grande abraço a todos e todas.